Gigante no mercado. Após o anúncio ontem do atacante de 28 anos, Serginho, a expectativa é que nesses próximos dias mais reforços venham a ser anunciados pelo nosso Cruz Maltino. Caso do zagueiro Maicon e também do volante de 35 anos chileno, Gary Medel. Porém, meus amigos, não para por aí. E neste Acorda Vascão iremos trazer informações importantíssimas sobre as movimentações do Vasco da Gama para esta próxima janela de transferências. Vamos falar aqui sobre o meio-campo, camisa 10 do Schalke 04, Rodrigo Zalazar. Expectativa é que esta quarta-feira venha trazer muitas informações sobre esse uruguaio. Falaremos também sobre um outro sul-americano, Manuel Lanzini. Tivemos ontem na parte da noite informações importantes sobre esse atleta, camisa 10 do clube inglês West Ham. E neste Acorda Vascão deixaremos você muito bem atualizado sobre estas situações. Falaremos também sobre Lianco, novo técnico do Vasco. William Batista fica, William Batista sai. O que será feito internamente? Tudo isso, meus amigos, aqui neste Acorda Vascão, cheio de informações importantes para você que está aí do outro lado. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você super bem informado sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vasco logo nesta quarta-feira de manhã, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí do outro lado, chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, para você aí que está chegando de fato pela primeira vez, te aviso, estamos aqui 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão todos os dias às 7 horas da manhã em ponto, com o Fala Gigante por volta de 2, 3 horas e o Boa Noite Gigante às 8 ou entre 8 e entre 9 horas para ser mais exato. Então já te antecipo para você ficar sempre ligado com as principais informações do Vasco através do nosso canal. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê um voto de confiança. Eu tenho certeza que você vai se amarrar, curtir muito no nosso canal e nas informações que trouxemos aí diariamente a você. Então se inscreva. E além disso também, se você está aqui todos os dias, já assiste ao nosso conteúdo todos os dias, gosta do nosso canal, mas ainda não é inscrito apenas por preguiça, se inscreva. A sua inscrição é importantíssima. Você não tem obrigação nenhuma, é claro, mas a sua inscrição é importante. Falta menos de 3.500 pessoas para chegarmos aos 100 mil inscritos. Então venha fazer parte da nossa família. Me ajude aí a chegar nessa marca gigantesca para o nosso canal. Além disso, larga também o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. E aqui embaixo, deixe o seu comentário sobre a sua expectativa para esta próxima janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão, eu quero começar aqui esta quarta-feira, antes de entrarmos no assunto sobre o mercado da bola, falar sobre transferência aí de atletas, falando sobre treinador, falando sobre o que irá acontecer. Pois, torcedor, nesse momento, temos à beirada de campo um técnico interino. Ou seja, um técnico que subiu do sub-20 para a equipe profissional, mas ainda não está definido se ele será o novo técnico do Vasco de fato, ou o Vasco irá trazer um novo nome no mercado. Pelo menos isso é o que parece para mim. A gente ouve, né? E eu, inclusive, após a demissão do Barbieri, falei muito sobre isso, de que o Vasco iria no mercado atrás de um novo nome. E essa era, de fato, a grande expectativa. A partir do momento que um clube, na 19ª, sendo vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, demite o seu técnico, se espera que vá ao mercado e traga um outro nome mais pesado, de mais experiência, de costas, como a gente fala, largas para sustentar esse momento. Porém, o Vasco utilizou de uma outra estratégia. O Vasco não foi ao mercado. O Vasco pensou do sub-20 um grande treinador, que é o William Batista, um técnico que no sub-20 até o momento de chegar ao profissional tinha 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, e trouxe ele para comandar a equipe durante 3 dias, sexta, sábado, domingo, e entrar em campo ontem, ou aliás, anteontem contra o Cuiabá na segunda-feira. Resultado? Positivo demais. Positivo tanto ao resultado, não vou falar de desempenho, mas de resultado. 1-0, uma vitória após 72 dias e após 6 derrotas consecutivas. Resultado positivo demais. Porém, também um resultado não apenas positivo no resultado em si, mas também no ambiente, no clima, no dia a dia. Informações, gente, que tivemos na parte da noite de ontem, através do nosso grande amigo e companheiro Flávio Dias, é que os jogadores do Vasco
gostaram do William Batista. Informação que tivemos é que o treinador já caiu nas graças desse atual elenco. Os principais líderes do elenco do Vasco, que hoje nitidamente são jogadores como Jair, Léo, no caso o Pelé, o Léo Jardim e nomes de mais liderança, gostaram do William Batista. Viram nele muita vontade. E a gente viu isso ontem nos bastidores, a gente trouxe o vídeo a vocês. Se você ainda não viu, corre para dar uma olhada, no Boa Noite Gigante. Muita vontade no William Batista e principalmente conhecimento. A gente fala muito do William Batista a vocês porque eu gosto do William Batista. Não é porque eu gosto do profissional que eu acho que ele deverá ser o técnico do Vasco da Gama, mas eu gosto do profissional, gente. É um baita de um treinador, é um dos principais nomes dessa nova safra. E a partir desse momento, o Vasco que tinha um técnico, na minha opinião, no momento que estava, sem vontade, com um semblante completamente apagado, com um clima ruim vindo dele, 6 derrotas consecutivas, ideias que eram colocadas nos treinos, mas não eram vistas nos jogos, e hoje temos um técnico que é inteligente demais, falei do Barbieri, então hoje temos um técnico inteligente demais que é o William Batista, com ideias novas, e com vontade, os jogadores vão gostar. E é esse momento. Os atletas estão gostando do William Batista. Para domingo, chances reaíssimas, não sei como se pronuncia, de ele estar na beirada de campo. Melhor dizendo, chances reais do William Batista estar na beirada de campo contra o Inter. Na entrevista coletiva da última segunda-feira, após a vitória contra o Cuiabá, ele falou como se fosse o técnico do Vasco e falou como se no domingo, estivesse de fato na beirada de campo, no clássico. E a partir desse momento temos uma outra informação a trazer a vocês, que o Paulo Brax está no mercado. Paulo Brax analisa o mercado à procura de um novo técnico, mesmo com o William Batista nesse cargo de interino. Porém, o Paulo Brax avalia junto ao elenco nomes de um possível novo treinador. E aí, meus amigos, a gente cai numa relação muito forte, né? A gente acaba caindo numa armadilha, se é assim que eu posso falar. Pois a partir do momento que os jogadores gostam do William Batista, que os líderes do elenco gostam do trabalho e do que ele vem fazendo, e a partir do momento que o Paulo Brax, com esses líderes, com esse mesmo elenco que gosta do William Batista, conversa para saber quem será o novo treinador, esse casamento mostra que pode realmente ter chances reais de um interino técnico que era do Sub-20, que tem um futuro promissor pela frente, acabe se tornando o grande treinador do Gigante da Colina. Você concorda com isso, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários. Só para complementar, ele tem um ótimo relacionamento com o Abel. Ontem foi visto nos bastidores vídeo dele com o Abel Braga trocando antes da partida sobre a forma com que o Vasco iria atuar. Tem um ótimo relacionamento com o Paulo Brax. Os dois trabalharam juntos no América Mineiro e o Paulo Brax que trouxe ele ao Vasco no início desse ano. E a empresa norte-americana 777 Partners, no caso que também tem a Genoa, o clube italiano, é um co-irmão aí do Vasco da Gama, lá no ano passado, quando demitiu seu técnico no meio de uma Série B do Campeonato Italiano, colocou o interino, colocou o técnico sub-19 para ser o novo comandante do time principal. Então tem um histórico na empresa norte-americana de tomar atitudes como essa. Quem foi o responsável por isso lá na Genoa foi o Johannes Sports. Hoje, o nome que está ao lado do Paulo Brax na frente das negociações por um novo treinador. Então, não se enganem, não se surpreendam caso o William Batista, principalmente se vencer o Botafogo nesse próximo domingo, permaneça à frente do Vasco da Gama. O que você acha sobre isso, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Porém, prosseguindo, porque temos informações importantíssimas para trazer aqui a vocês. Ontem, além do anúncio oficial do atacante de 28 anos Serginho, tivemos também a informação que mais um nome está encaminhado. Se trata do volante chileno Gary Medel, um jogador de muita qualidade, um jogador, na minha opinião, visto como diferente, um líder, conhecido no futebol chileno como Pitbull, hoje é o capitão, inclusive, da sua seleção, a seleção chilena, é um jogador de referência, é um ídolo do futebol do Chile, do futebol nacional chileno, é realmente uma figura ímpar no futebol do seu país. E tenho certeza que é um nome de peso, torcedor. Eu não tenho dúvida que o Gary Medel é um reforço de peso para o Vasco da Gama. Você pode estar falando, Lucas, é um nome de 35 anos de idade. Como você está falando que o Gary Medel é um reforço de peso? Vocês lembram do Guarim chegando ao Vasco? Após um período de baixa no futebol europeu? Vocês lembram o que o Guarim fez aqui com a camisa do Vasco da Gama? Guarim era um jogador de alta prateleira na Europa.
Gary Medel é um jogador de alta prateleira na Europa, jogador de Internazionale de Milão, jogador de Bolonha, jogador de Sevilha, capitão de seleção. É esse nome que chega ao Vasco. Infelizmente nós passamos por um momento tão complicado, né, com relação ao Vasco em si, que nós estamos completamente desacreditados, desesperançosos com relação a qualquer nome que chegar. Mas o Gary Medel é um baita de um reforço. Um nome que muda, tanto mentalmente, porque é um jogador acostumado a vencer, quanto também com relação à entrega, à qualidade técnica mesmo. Sobra, é um nome que muda o nível do elenco do Vasco. Porém, ainda há algumas dúvidas com relação à posição. O Gary Medel é um primeiro volante de origem, um pitbull, como é conhecido no futebol chileno, né? Mas no Bolonha, em algumas partidas e na própria seleção, ele vinha atuando como zagueiro. E há esse questionamento, se ele virá para o Vasco para atuar como primeiro volante ao lado do Jair ou como um zagueiro ao lado do Léo. Ficam essas dúvidas. O certo é, a certeza é que ele chegará ao Vasco na próxima semana. A expectativa é que ele se apresente ao Gigante da Colina no dia 3 de julho, na próxima segunda-feira. Desembarque no Rio de Janeiro, realize os seus exames médicos e chegue para assinar contrato com o Vasco assim que a janela do futebol brasileiro for aberta. O Vasco jogará, se eu não me engano, no dia 4 ou no dia 5 contra o RB Bragantino ou Cruzeiro, em São Januário. Então o Gary Medel já poderá estar à disposição se tiver, é claro, condições de jogo. E se o Vasco avança pelo Gary Medel, infelizmente ontem não tivemos uma informação tão boa sobre um outro nome, que é o Lianco. Informação que tivemos ontem sobre, né, a situação do Lianco é que ele já retornou para a Inglaterra, estava de férias aqui no Brasil, retornou à Inglaterra para iniciar a pré-temporada e tudo indica que de fato Lianco e Vasco se afastaram. O jogador tinha um grande interesse de vestir a camisa do Vasco, o Vasco tinha um grande interesse de contar com o atleta, mas pelo Southampton bater o pé, colocar realmente o pé firme na mesa de que gostaria apenas da venda do seu jogador, do seu ativo, o Vasco não tendo essa grana hoje em mãos para investir na compra, fez com que as partes se afastassem. Tudo pode acontecer. Futebol é muito dinâmico, futebol vai e vem. A gente não sabe, não pode dar certeza de nada no futebol. Mas, infelizmente, nesse momento, visto a ida do Lianco para a Inglaterra, tudo indica que, de fato, ele retornará ao Southampton, fará sua pré-temporada lá e, caso saia do clube inglês, irá se transferir para um clube do próprio futebol europeu, visto que muitos clubes hoje da Europa estão interessados no Lianco. E é uma estratégia até do Southampton não vender para o Vasco agora, nem realizar nenhum tipo de empréstimo, aguardar a janela abrir para esperar propostas melhores pelo jogador. E falando em proposta, né, porém pelo lado positivo, quero falar de uma proposta do Vasco da Gama e algo que deve se intensificar nessa tarde de quarta-feira, que é sobre Rodrigo Zalazar. Para quem não conhece o Rodrigo Zalazar, a gente já vem informando a vocês nos últimos vídeos e volto a repetir, inclusive é por isso que eu tanto falo, né? Se liguem nos vídeos, assistam os vídeos para que vocês não percam nada. Rodrigo Zalazar é um uruguaio de 23 anos de idade, um jogador diferenciado, um jogador procurado por Palmeiras, procurado por Inter, procurado por Flamengo, mas que hoje quem de fato se interessou e já avançou nas negociações foi o Vasco da Gama. Houve uma reunião com os representantes no final de semana e houve uma reunião com o Schalke 04 na última segunda-feira. Houve avanços entre atleta e jogador. Há o interesse do atleta em retornar ao Brasil. Não à toa, em uma entrevista à ESPN, deixou bem claro que o futebol brasileiro é um futebol movimentado e algo que ele deseja. E para complementar ainda mais a possibilidade de uma vinda ao futebol brasileiro, porém não apenas uma vinda para o Brasil, como uma vinda para o Vasco da Gama, o empresário de jogador, em uma entrevista à página Revista Colorada, ao ser perguntado sobre negociações com o Inter, já que foi um nome sondado pela diretoria do Clube Gaúcho nesses últimos dias, especulado pela imprensa gaúcha, o empresário confirmou que não há conversas com o Internacional. Porém, a partir do momento que ele foi perguntado sobre o Vasco, a resposta dele foi diferente. Ele disse assim, não posso dar essa informação porque poderá atrapalhar a negociação. Então há algo e a expectativa que essa quarta-feira venha a ser um dia importante para o avanço das tratativas por esse meio-campo uruguaio de muita qualidade. Um nome que muda o sistema de meio-campo do Vasco. Pensar em um meio-campo formado por Jair, Gary Medel e Rodrigo Zalazar é um meio-campo que sobe o nível de qualquer elenco, sobe o nível do Gigante da Colina. E se tem Rodrigo Zalazar por um lado, tem um outro grande nome também por outro, que no caso é Manuel Lanzini. E qual foram as informações que tivemos a vocês sobre o Lanzini? Não é porque o Vasco negocia com o Rodrigo Zalazar, esse 10 do Schalke 04 que acabamos de trazer a vocês, que o Vasco vai esquecer do Manuel Lanzini, que era o 10 do West Ham, e vai deixar o jogador argentino de lado. Não, isso não irá acontecer. O Vasco ainda tem um grande interesse por esse jogador. O que dificulta é a situação financeira.
tivemos novidades a trazer a vocês sobre a situação envolvendo uma possibilidade de transferência do Lanzini ao Vasco, o que ele cobra já que está livre no mercado. A informação que tivemos é que o Manuel Lanzini pede exatamente, foi o valor que ele pediu inclusive ao Beşiktaş da Turquia para fechar lá, 2,5 milhões de euros por temporada, cerca de 13 milhões de reais, além de uma luva no valor de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Então, um valor geral de 18 milhões de reais num contexto de contrato. 13 por ano, 5 milhões durante o período todo de contrato. E qual a estratégia do Vasco? Sendo 13 milhões de reais, o Vasco teria que pagar ao Lanzini algo em torno de 1 milhão e 80 mil reais por mês. 1 milhão de reais por mês não é um valor alto para um ex-camisa 10 do West Ham, jogador que muda o nível do elenco cruz-maltino. Porém, o que dificulta hoje mais ainda é as luvas. E qual é o objetivo do Vasco? Diluir as luvas pelo contrato. Se o Vasco fechar com o Manuel Lanzini por 5 anos, paga 50 mil por mês. Se o Vasco fechar com o Manuel Lanzini por 3 anos, paga algo em torno aí de 100 mil, 150 mil reais por mês, valores que se variam com relação ao tempo de contrato. Então, já que o Vasco não tem esse dinheiro no pau para pagar diretamente ao jogador e ao seu empresário pelos 5 milhões de reais luvas que ele pede, o Vasco tem o objetivo de pagar 1 milhão de reais por mês de contrato, no caso salarial, mais as luvas diluídas que não vai passar do valor de 100 mil reais mensais, visto o objetivo de um alto contrato que o Vasco tem para oferecer ao meio-campo argentino. Então hoje o Lanzini está de férias, a proposta do Vasco pelo atleta já está nas mãos do jogador, ainda não há realmente um desfecho negativo quanto a essa situação, muito pelo contrário, a expectativa é que as coisas venham avançar, há ainda uma esperança de um desfecho positivo pelo Lanzini. O empresário nesses últimos dias já pediu ao Vasco para aguardar a situação, que logo vai dar um retorno ao cruz-maltino, então a situação nesse momento está indefinida. Não é porque não há um avanço que o Lanzini não vem, e não é porque também não há novidade que o Lanzini também não vem. A situação está indefinida. O jogador está de férias, mas a proposta do Vasco já está em mãos. Vasco vai pagar um alto salário, está disposto a isso, mas quer diluir essas luvas, né, durante todo o tempo de contrato. Te anima o Lanzini, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para finalizar na parte de negociações, falar sobre um nome que a gente trouxe ontem, tivemos informações também na noite de ontem. Gustavo Blanco, do Eibar da Espanha. Vascaíno.net já havia anunciado, né, que o jogador, esse atleta espanhol, foi oferecido ao cruz-maltino. E além disso, informações que tivemos também da própria página Vascaíno.net é que a 777 ficou de avaliar as estatísticas, os números desse jogador para ver se há algum interesse de contratá-lo para o Vasco da Gama. A reportagem da página Vascaíno.net apurou que o negócio deu uma esquentada nesses últimos dias. O departamento de futebol já teria até mesmo pedido algumas informações do jogador ao agente desse espanhol. O clube perguntou das condições para contratar o atacante. Vale dizer também, é claro, importante, que o Gustavo Blanco tem contrato com o Eibar até 2024. Então o Vasco tem a expectativa de formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra. Isso não está descartado. É um nome que o Vasco analisa com cuidado e com carinho para ser esse reserva de luxo do Pedro Raul, visto que nesse momento, infelizmente, o nosso camisa 9 não vem passando por uma boa fase. Então o Vasco busca alternativas no mercado. Lucas Prato foi o nome buscado e agora mais esse, Gustavo Blanco, foi oferecido e de início agradou ao departamento de futebol do Vasco da Gama. E, gente, para finalizar o vídeo, 3 notícias rápidas, voando. 1. Paulo Vitor retornará ao Internacional. Vasco tentou prorrogar empréstimo, o Inter não aceitou, então lateral esquerdo volta ao Internacional a partir do dia 31 de junho. Não joga mais com a camisa do cruz-maltino. Outra informação, Capasso e Pedro Raul treinaram normalmente ontem e a expectativa é que para o próximo domingo estejam à disposição do técnico William Batista. E por último, o Vasco ontem acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, a famosa CNRD, para cobrar uma dívida de cerca de 7 milhões de reais ao Santos, relacionada aí à compra do lateral Natan no ano passado, algo que o Clube Paulista até o momento ainda não pagou. Então, 3 informações rápidas entregues à sua mão nesse momento e a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Voltaremos com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante e contamos de verdade mesmo com o seu apoio apenas com a sua inscrição. É rápido, é fácil e ajuda muito pra gente chegar, quem sabe ainda hoje aí, aos 97 mil inscritos. Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falo, saudações vascaínas.